claro que a identificação rápida. Já nos olhamos, já nos sentimos e já é uma irmandade formada. Isso é uma coisa que não tem preço para quem viveu essa empresa que muito fez por nós. O pessoal tinha muito sentimento de realmente fazer parte da empresa, de querer colaborar, querer vê-la crescer, porque os colaboradores, funcionários cresciam junto também. É mais do que sentimento de mãe, é realmente um sentimento patriótico quando tu fala na Varig, quando a gente fala na Varig. Esta é a história de uma das maiores empresas de aviação no mercado brasileiro, a Varig, Viação Aérea Rio-Grandense, pioneira da aviação comercial no Brasil. A empresa, por muito tempo, se manteve no topo e, mesmo após sua falência em 2006, seus funcionários, os protagonistas desta história, recordam com amor, gratidão, o melhor de suas experiências na Varig. Ainda hoje mantêm-se unidos como quando atuavam na empresa. Para te entrar na Varig naquela época, era como se fosse um vestibular. Eram mais ou menos 2.000 candidatos para 50 vagas, né? Então era muito difícil entrar na Varig, muito difícil. Tanto é que só os exames, a gente passou uma semana fazendo exames de seleção, né? Entre conhecimentos gerais, um dia só de psicotécnico, enfim, para poder ser avaliado e aprovado ou não. E nessa feita, né, eu fui aprovado, então fui para a escolinha, porque a Varig tinha uma escolinha de formação de mecânicos, pessoal de manutenção, e foi para essa área que eu fui, né? Depois de passar na escolinha, aí fui trabalhar nos hangares, na parte de manutenção de aeronaves, né? E a minha vida basicamente evoluiu dentro da Varig. O ambiente era muito, muito bom. A empresa, todos conhecem como uma grande família. E era assim que nós nos comportávamos a bordo dos nossos pernoites em hotéis no mundo todo, representando a Varig e o nosso país. Esse período todo que eu trabalhei na Varig foi ótimo, uma empresa familiar, onde nós nos orgulhávamos de trabalhar nessa empresa. Uma empresa excelente, tinha bastante benefícios e infelizmente ela não existe mais, ruim para os ex-funcionários, para o Estado, para o país em si, para a população toda. Ingressar na Varig para mim foi um divisor de águas, porque uma coisa era a gente ver os aviões, eventualmente no aeroporto, assistir, ver aquela movimentação, mas entrar lá, poder trabalhar, poder vivenciar realmente aquela experiência foi algo assim, inimaginável antes da gente chegar lá e poder viver isso. Mexer com aquilo ali, acreditar que toda aquela estrutura pudesse sair do chão com toneladas de carga, com quantidade de pessoas. Quer dizer, tu está inserido no meio ali, né? Fora a possibilidade de conhecer diversos lugares que eu nunca, talvez, na minha vida tivesse oportunidade de conhecer e vivenciar essas experiências de outras culturas. Foi, sei lá, sensacional. Eu sou, digamos assim, eu acho que eu estou contaminado com o vírus da aviação. Eu não posso esquecer, nunca entrei lá, não sabia nada.
Entrei como auxiliar de serviços gerais, não tenho vergonha de dizer isso. A Varig me deu todos os cursos possíveis para mim e eu me tornei mecânico por muitos e muitos anos e trabalhei em outras empresas, mas nada igual. Eu tenho um divisor de águas na minha vida, né? Antes e depois da Varig. Mesmo enquanto a Varig ainda existia, muitas pessoas não se davam conta e não valorizavam treinamento, por exemplo, e uma série de outros recursos que a empresa oferecia, e isso era incontestável, né? Só que realmente as pessoas que valorizavam acabaram tendo muito mais chances de melhores condições de continuar suas vidas depois. Eu estou dando um exemplo na minha própria história. Como eu disse, o fato de eu ter aprendido muito administração, muitos problemas que a Varig tinha, eu consegui sanar ou nem aconteceram na Aerosul, na minha empresa. Um ambiente ótimo, como na maioria das empresas que eu trabalhei, né? No início sempre há uma desconfiança inicial, até tu te ambientar ou até o pessoal já local te aceitar. Na Varig um diferencial que teve foi este, que na chegada já colegas que trabalhavam ali se colocando à disposição para me auxiliar, né? Pô, legal, se tu vai trabalhar aí, qualquer coisa a gente está à disposição. Então isso aí foi metade da necessidade de ambientação que a gente precisava. E foi durante não vou dizer que foi mil maravilhas, porque sempre tem, a gente sempre quer mais, né? Mas no geral, assim, no somatório, olha, show de bola, sem reparos a fazer quanto ao ambiente de trabalho, assim. Eu tive a oportunidade de viajar para muitos países, cerca de 30 países, a trabalho e também a lazer. E como um ex-funcionário da Varig, um senhor de idade, chegou e falou para mim: Paulo, você bebeu da cachaça da aviação, agora você nunca mais vai largar ela. E foram realmente 18 anos muito interessantes. Era um produto muito legal de trabalhar, né? Você trabalhar com viagens, com sonhos, com encontros, reencontros. E a nossa família, dos funcionários de Varig, até hoje somos identificados por variguianos. E todo mundo tem muito orgulho de dizer que fez parte em algum momento dessa empresa. Representou muito, né? Porque foram 30 e poucos anos de empresa. Hoje não, se a gente fala para um jovem que trabalhou 30 e poucos anos numa empresa, eles ficam apavorados, porque isso hoje não existe mais. Eu, por exemplo, quando entrei na Varig, né, eu fiquei tão feliz de entrar na Varig, que na época eu estudava na Escola Técnica Parobé, lá no Washington Luiz, e eu ia uniformizado. Eu saía do trabalho, eu não trocava de roupa. Eu ia com o meu macacão, a minha japona de Varig e ia para a escola. Né? Por quê? Porque eu sentia orgulho daquilo. Era um uniforme que tinha um peso. É engraçado que tu saía na rua. Quando precisava, eu não ia muito longe da empresa com o uniforme, mas quando precisava sair com alguma coisa com o nome da empresa, tu sentia que as pessoas te olhavam de outra forma. Tu precisava ir numa loja, muitas vezes ir rapidinho, para não trocar totalmente de roupa e ir com o uniforme da empresa, o tratamento era outro. Eu me lembro, com 16 anos, a gente na época, tudo era na base do fiador. Tu ia comprar uma blusa, ia comprar uma roupa qualquer fora aí, né? Nas lojas da época, que não tem mais, Vollens, enfim, JH Santos, para lá doméstico. E não, tem que ter fiador. Mas eu chegava lá e mostrava: eu sou funcionário da Varig. Não precisava fiador. Não precisava. Né? Comprava na hora, teu carnezinho lá da época. Meu ambiente de trabalho lá era de um dos melhores possível. Porque depois de tanto tempo convivência com os colegas, a gente criou uma grande amizade lá dentro. E era necessária a amizade por troca de informação, porque devido
a precisão que a gente tinha que ter, a margem de erro quase zero. Então isso aí faz parte, era necessário. A minha própria ida para a Varig foi bastante contestada por todo mundo que me conhecia. Eu trabalhava na época numa das empresas mais conceituadas aqui da região metropolitana, e todo mundo chegava e me dizia, pô, mas tu vai sair daquela empresa, que é uma empresa boa. Só a minha esposa, que não falava ao contrário, não dizia sim nem não. Mas eu perdi umas 2 noites de sono pensando se a mudança que eu estava fazendo realmente seria correta. Mas tu só vai saber se é correto ou não se tu tentar, né? Então, quer dizer, se tu não der um salto no escuro, muitas vezes tu não consegue avançar, não consegue evoluir. Então esse salto, que digamos assim, essa decisão que eu tomei quase que sozinho, isolado, foi fundamental para tudo que veio depois, o conhecimento, o desenvolvimento e o conhecimento que eu pude desenvolver na sequência disso. Era uma empresa que nos tratava muito bem, que dava muito suporte ao funcionário e também oferecia a possibilidade de progressão na carreira, como eu posso servir de exemplo, né? Tu não tinha isso em lugar nenhum. Tu podia pegar qualquer empresa aqui, não tinha esse ambiente que a Varig te proporcionava. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, depois no Rio, e percebi que quando eu ia para o escritório, o nosso segurança da empresa, o nosso porteiro, ele sabia o meu nome, o nome dos meus filhos, e isso tornava a Varig realmente uma grande família. Aliás, quando me perguntam isso, eu costumo dizer que eu voei mais de 30 anos, o meu irmão do meio, Enio, também voou 30 anos, o meu irmão mais novo, Volney, também voou. Minha filha foi comissária da Varig, minha cunhada comissária da Varig, o meu filho e o meu sobrinho fizeram curso e trabalharam na Varig. Me parece que isso dá uma ideia de que realmente éramos várias famílias formando uma grande família. Falando de família, né, a Varig realmente era uma família, as pessoas tinham ali uma relação muito forte entre elas. Era uma relação comercial, a empresa te pagava um salário, você realizava uma atividade, mas a coisa era muito mais ampla que isso, né? Então, a Varig também foi uma consequência, mas eu sou muito feliz por ter sido da família Varig, com certeza. Lá dentro a gente chamava de família porque na realidade era família. Os filhos dos filhos de funcionários se tornavam também funcionários da Varig. Eles se criavam dentro de recreações, serviço médico, a gente tinha um contato direto. Então realmente era uma família, porque aqueles adolescentes que entravam, eles se tornavam adultos e pegavam uma paixão por aviação que realmente é bem fascinante. E se tornou uma família porque havia um respeito entre os funcionários da importância do que era feito, né? Da importância, porque se tu falar hoje, qual era o melhor serviço de bordo que teve no Brasil em matéria de aviação? Quem utilizou o serviço da Varig vai dizer, né? Foi a Varig. Oh, David, please don't go. I'm afraid you'll forget me. Don't worry, darling. I won't let anything or anybody come between us. Oh, darling, then hold me. Marion. Marion? Marion? That's incredible. Shrimp cocktail, caviar, French wine. Isn't Varric fantastic? And what's that, the row behind? Salmon maître d'hôtel. Marvelous. And just over there? Tournettes rossini, broccoli polonaise, Russian vodka, port, scotch. All those cheeses, all that dessert, liquor, brandies, petit fours. The service on Varric's executive class is something out of the movies. Marion? Yes, David. Would you care to have dinner with me? Today. A Varig coloca em cartaz os melhores voos da sua vida. Oh, thank you. Oh, look at this. Marvelous, marvelous. Varig, acima de tudo, você. O amor que a gente tem pela Varig é uma coisa que só quem viveu a Varig é que é capaz de sentir. Não somos fanáticos, não somos enlouquecidos, somos sim agradecidos. E no tempo que a minha mãe trabalhou na Varig, o Rubem Berta vendeu as casas
de uma vila que estava sendo construída na zona norte de Porto Alegre. Então eu me criei nessa Vila Varig e com essas outras famílias, 84 famílias das casas construídas nessa vila. E essa vila, a gente se tornou uma família, que até hoje os contatos com as pessoas a gente ainda tem. Formaram-se vários grupos graças a essas ramificações de pessoas que moraram na vila e que trabalharam na Varig. Aqui nesta casa começou tudo, a minha vida, a minha família e tudo graças à Varig. A Varig representa na minha vida a nossa formação. Tínhamos cantina, serviço médico, nós tínhamos salão de festa, nós tínhamos supermercados, nós tínhamos ginásio de esportes. Com quadras internas de futebol salão, de bolão na época, né? E quadra externa de tênis e tal, né? E tinha ônibus que te levava em casa e te buscava em casa, né? Ou seja, tu tinha tudo ali. Tu não precisava sair dali, tinha roupas que tu comprava lá dentro mesmo. As festividades eram todas as festividades, tanto faz Páscoa como faz São João, Natal. Então, aqui na Vila Varig tinha também uma sede onde eram feitos os casamentos, onde eram feitos os aniversários de 15 anos, enfim, tudo era feito aqui. Uma escola de ensino básico também para os filhos dos funcionários, ou seja, era uma família. O mais importante para quem é funcionário, tu também tem um bem-estar para a tua família. A Varig se preocupava com isso. Eu acho que isso aí é um diferencial que hoje em dia realmente não tem. Eu vou contar brevemente para vocês. Meu pai adoeceu e a gente, no desespero, foi fácil de resolver o problema. Telefonamos para lá, a Varig mandou uma ambulância até a minha residência. Hoje, a gente comparar com outras empresas, isso aí não existe. É a ambulância da própria empresa te largar no hospital e resolveu todos os problemas. Então, eu acho que tem coisas que são inesquecíveis, incomparáveis. Então ela foi, além de tudo isso, em termos administrativos, a Varig foi uma lição, como já falamos até agora, né, de família. As pessoas eram muito unidas, as pessoas se ajudavam. A empresa estimulava esse tipo de relacionamento, né? As pessoas tinham vontade de trabalhar, as pessoas valorizavam suas funções, percebiam que a empresa se preocupava com as suas atividades, que elas tinham realmente o valor e que o cliente, né, que o passageiro, na época se falava muito, hoje se usa muito a expressão cliente, mas que o passageiro, ele realmente era uma figura respeitada. Não digo que hoje não exista respeito, mas eu acredito que por uma série de valores que foram se alterando, mas a gente que ao longo desses anos aprendeu com a Varig e consegue aplicar isso no nosso dia a dia, não só no trabalho, como eu disse, mas nas relações humanas. Então a gente se criou em função da Varig. Nós tínhamos passagem aérea. Eu desde pequena viajei de avião, uma coisa que era difícil para muita gente andar de avião. E a gente teve isso. Então nós não temos o que se queixar da nossa infância, que nada nos faltou graças à Varig. Então a Varig, com o seu presidente, o Rubem Berta, ele foi
um pai e a Varig a nossa mãe. Uma amiga minha um dia disse uma coisa muito interessante. A Varig já tinha fechado e eu tinha já a escola, mas que eu nunca pude dar a atenção que talvez eu gostaria de ter dado. E quando essa minha amiga me olhou e falou assim: Marcos, a Varig, você foi casado com uma mulher muito rica, muito especial, muito agradável, todo mundo adorava ela, conhecida no mundo todo, falava muitos idiomas, vocês tiveram altos e baixos na relação de vocês, de casados, como todos, mas se amavam muito. Mas ela adoeceu e morreu. Mas você ainda ficou com uma coisa muito importante que a Varig te deu, que é a tua filha Aerosul. Cuida dela, porque foi o que ela te deixou. Isso foi tão bonito porque, na verdade, é isso, né? A Varig me deixou muita coisa boa. Me deixou a minha vida atual. Então, a Varig, para mim, em termos de uma frase, foi a minha família durante muito tempo. Varig igual a família. A Varig é uma mãe brasileira, foi uma mãe brasileira. Para nós, ela sempre vai ser a nossa mãe, por tudo que nós tivemos, por tudo que a Varig facilitou a vida desses funcionários. Por isso que até hoje não tem um variguiano que fale mal da Varig. A Varig é uma mãe para todos nós. A questão dela ser ou não uma mãe brasileira, eu acho que é o que a gente vivenciou ali, e quando eu entrei já não tinha tanto. Eu acho que é o que qualquer trabalhador almeja em qualquer área. Cobertura, um bom pagamento, um bom salário pelo teu trabalho, uma ótima assistência em termos de saúde, de orientação. Eu acho que é o que todo mundo almeja, só que poucas pessoas têm isso. Então, se isso pode ser considerado como mãe brasileira, uma empresa que adota isso, eu acho que ela foi sim. Eu acho que ela foi sim, principalmente nos tempos áureos. Eu disse, quando eu entrei, as vacas já não estavam muito gordas, né? Já estavam começando a definhar. Mas como levando mais ao pé da letra aquela necessidade, aquilo que a gente busca no dia a dia das empresas e o que a empresa oferecia, eu acho que dá para concluir sim que ela foi uma mãe brasileira. Ela, para nós, era um sentimento nem de mãe brasileira, é um sentimento de patriotismo também. Porque a Varig, ela representava o Brasil em qualquer lugar. A Varig, no exterior, ela era mais importante que a própria embaixada ou consulado do Brasil. Qualquer problema que tu tinha, se tu ia numa loja da Varig, ou em Nova York, ou enfim, Tóquio, qualquer lugar, ali tu resolvia o teu problema. Era encaminhado os teus problemas, era como se fosse uma embaixada. Porque ela ia para vários lugares, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, se tu for, por exemplo, em Santiago do Boqueirão, se tu for lá em Santiago do Boqueirão, uma cidadezinha pequena, né? Se tu for na parte mais alta de Santiago do Boqueirão, tem uma pista de terra. Tem uma pista de terra lá. E naquela pista de terra, se tu olhar, num determinado extremo, tem uma casinha e está escrito assim, Varig. Abandonada, está lá. Por quê? Porque na década de 50, 40, 50, a Varig fazia voos para todo o interior, né? E levava a parte postal, levava comida, levava, enfim. Isso era ótimo, nós convivíamos e convivemos até hoje. Nós temos o grupo dos ex-variguianos, nos encontramos para fazer uma confraternização 1-2 vezes por ano e ainda a gente se visita. Tem gente que já é avós hoje e naquela época recém eram casados, os filhos eram pequenos. Isso aí é um prazer para a gente. A única maneira que a gente tem, depois que a Varig fechou, né, de manter um pouco isso, né, é através desse bota que vocês estão vendo aqui. É um grupo Vila Varig Anos Dourados que se reúne, agora em dezembro vai fazer 10 anos que se reúne esse grupo, para sempre com o intuito de manter, né, manter
vivo, né, toda essa convivência que a gente teve naquela época atualmente. Tem um projeto não, ele já foi inaugurado, a pedra fundamental em Nova Petrópolis, chamado Varig Vive, né? Esse projeto visa também resgatar um pouco do que era a Varig, né? Eu senti quando eu saí de lá, mas eu senti muito mais quando a empresa deixou de existir. Porque era uma convivência, era uma estrutura que tu tinha ali, uma vivência que eu acho que não se tem em, sei lá, talvez não tive com certeza em empresas anteriores, e isso aí me marcou. Tanto que até hoje, eventualmente, eu sonho que estou lá no ambiente de trabalho. 1, 2, 3. 560 quilômetros, 560 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Só o pessoal da direita. 550 quilômetros. Viaje pelo Brasil sem parar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 520 quilômetros. Everybody! Vá de Varig, vai. A Varig era um orgulho para o país, representava muito bem o país. E tem uma parte interessante da história, que a Varig, quando começou, ela tinha que fazer frente às companhias europeias e americanas. E era muito chique viajar naquela época. E a Varig, para fazer frente a uma Air France, claro, as pessoas queriam, era mais glamouroso viajar de Air France do que de Varig. E a Varig, para combater isso, ela teve que colocar um serviço de bordo melhor do que todas essas companhias, para que fosse também chique viajar de Varig. E de fato ela fez isso, ela tinha um serviço de bordo maravilhoso. Falando um pouco de publicidade, a Varig então tinha uma house, uma agência própria, mas num determinado momento ela resolveu terceirizar. E ela então começou a trabalhar com grandes agências e, como consequência, com grandes publicitários. E para citar pelo menos um grande parceiro nosso foi o Rui Lindenberg. A Varig era um dos grandes anunciantes, ela tinha um poder de fogo muito grande porque ela fazia permuta de passagens por espaços publicitários nos veículos de comunicação. Porque os veículos de comunicação precisavam com que seus profissionais viajassem a trabalho. E a Varig então fazia esse tipo de permuta que dava a ela uma condição muito boa de visibilidade na mídia. Os momentos são absolutamente diferentes, porém eu acho que
vai ser muito difícil se voltar a um padrão Varig como nós tínhamos, não por saudosismo, mas a Varig ficou conhecida e reconhecida no mundo todo pelo seu padrão de segurança e pelo seu padrão de serviço de bordo. Hoje, o lado praticidade está tomando conta do lado padrão. Em qualquer aeroporto que estivéssemos, coloque aí longe de casa, tipo Tóquio, Copenhague, Hong Kong, Londres, e quando a gente via uma família vir correndo literalmente pelo finger, quando eles chegavam na porta do nosso avião e olhavam para nós sorrindo, a frase que eles diziam era: cheguei em casa. Então você poder representar com seu avião, com a história da sua empresa, a casa do nosso passageiro, lá do outro lado do mundo, isso mostra que a Varig, ela não participou da história apenas, ela fez história. E isto orgulha todos nós, funcionários da Varig. A Varig era um orgulho para o país. Infelizmente, nós somos conhecidos como um país de memória curta. Eu sou professor também, os meus alunos, quando eu toco no nome da Varig, eles desconhecem. Mas o legado ficou. Se nós temos uma aviação pujante hoje no Brasil, muito graças ao que a Varig fez ao longo desses anos. Uma lição de vida que a Varig me deixou, eu acho que para todos que trabalharam na Varig ela deixou alguma coisa, só o estar vivo nos traz todos os dias experiências que a gente leva para a vida. Mas a Varig, ela era realmente uma grande escola, uma grande instituição que mesmo em suas crises, mesmo com o seu final trágico, trouxe muita informação valiosa do que fazer, do que não fazer para as suas vidas. Aqui na própria escola, na Aerosul, eu trabalhei muito tempo em nível gerencial dentro da Varig, então nós aprendíamos muito com muitos cursos que surgiam, muitas atividades que surgiam para entender como viver neste mercado complexo que é a aviação, não é? Então, mesmo com as crises da Varig, a gente aprendeu muito. E eu acho que hoje o que cabe a nós, esses funcionários, né, pessoal que ama a Varig, é manter, né, tudo isso que aconteceu, né, manter vivo, né? Porque dificilmente vai acontecer de retornar, porque essa é uma época totalmente diferente, né? O sistema de aviação é totalmente diferente, então é muito difícil acontecer o que aconteceu. Ou seja, nós estivemos no local certo, na época certa, né? De passar por isso, né? De ter essa experiência de vida, né? Dentro de uma empresa como a Varig. Momento marcante, eu acredito que foi quando eu ingressei na empresa. Quando eu entrei, foi bem inesperado e foi uma alegria muito grande, né? Fazer parte daquela grande empresa que era assim exemplo, né? Na aviação e também em qualquer outro mercado de indústria, de serviços. Eu acho que o mais marcante mesmo foi a nossa primeira viagem para o exterior, que tu não sabe o idioma inglês, mas tu dá um salto no escuro, tu vai lá cheio de medo e a gente consegue se desvencilhar. Eu e a minha esposa fomos em outubro de 93, a primeira vez para os Estados Unidos, Miami, né? Que a gente ia muito, agregava uma viagem de passeio, de conhecimento, a trazer alguma mercadoria até para subsidiar também a tua viagem. Então, uma viagem de trabalho mesclada com passeio, com conhecimento, né? E a gente foi lá assim, tipo,
sem saber, sem conhecer o idioma, mas ali com Miami, como é uma cidade com muitos latinos, a gente acabou não tendo maior dificuldade de comunicação, como outros colegas falavam. Os colegas deixavam a gente muita vontade para fazer essa jornada, mas tu sempre tem um medinho, o que eu vou encontrar lá? E a gente foi, curtimos, andamos muito a pé, conhecendo bastante. Eu acho que é o fato mais marcante, até porque, por ser a primeira viagem ao exterior, é um fato que vai ficar marcado pro resto das nossas vidas. Eu voei com uma cantora chamada Dionne Warwick. Não é todo mundo que lembra nos tempos mais modernos. Eu era fãzão dela, assim. Quando ela entrou no avião, eu tinha que me controlar, porque nós éramos orientados, não vai incomodar essas pessoas, não incomoda artista, não incomoda ator, deixa essas pessoas em paz. Então existia todo um protocolo muito rigoroso em relação a isso. Mas em algum momento eu estava naquela agonia, o serviço de bordo já tinha acabado, e aí as meninas falavam assim, vai lá falar com ela, você está enchendo o saco, já, mas eu queria só vai lá falar com ela. Aí eu enchi meu peito de coragem e fui. Uma pessoa muito agradável, muito simpática, e eu falei para ela, senhora Warwick, desculpe estar importunando, a senhora deve ter ouvido milhões de vezes isso, mas eu sou seu fã, as suas músicas embalaram momentos muito importantes da minha vida. Eu queria saber se a senhora podia me dar um autógrafo. E ela foi toda querida. Não, imagina, é claro. Aí eu corri na galley, né, a cozinha do avião, para procurar um material, um papel. Não tinha nada civilizado lá. Pegamos um forro de bandeja e entreguei para ela. E ela escreveu assim, Marcos, muito obrigada a você por me permitir participar de momentos tão íntimos de sua vida. Um abraço, Dionne Warwick. Só que ele foi tão singelo, mas foi tão valioso para mim, está lá guardadinho, tem isso num quadrinho lá. A aviação tem muita história bacana, né? Então eu me lembro de uma do presidente Rubem Berta, obviamente era uma pessoa muito ocupada e as pessoas queriam despachar com ela, e uma vez um funcionário queria despachar com ele estava indo para Nova York, falou, vem comigo, e esse funcionário foi despachando no voo para Nova York, chegou lá no aeroporto, depois ele voltou. E lembro também uma outra história que um comandante falou, de que na primeira classe uma francesa, na hora de dormir, tirou toda a roupa, ficou nua e colocou tranquilamente a sua camisola. Então por quê? Porque a Varig trabalhava aí com diferentes culturas, com pessoas do mundo inteiro, então muitas histórias interessantes. A impressão que se tem a bordo é de estar em casa. O tratamento oferecido só tem um defeito, o de ser tão bom que deixa o cliente mal acostumado. Érico Veríssimo, escritor. A lição de vida que a Varig me deixou foi esse lado humano, que o presidente da Varig teve essa visão de pensar nas famílias dos funcionários, não apenas no funcionário e na cobrança do funcionário no serviço. Ele pensou depois que o funcionário sai do serviço, para onde que aquele funcionário vai, como que a família dele é mantida. Então isso a gente teve esse aprendizado de pensar sempre no nosso próximo. Como crescimento pessoal mesmo, né? De ter possibilidade de expandir os nossos horizontes. Se tu tá numa empresa, por melhor que seja, mas que tu sente que tá meio asfixiado, meio preso naquela situação, a minha mudança para a Varig me ampliou horizontes, me possibilitou essa ampliação de horizontes. E aí eu repito que a gente deve, sempre que possível, superar o medo que a gente tem do novo, né, da mudança. E nesse aspecto a minha mudança para a Varig me possibilitou isso. Esses 18 anos que eu fiquei lá, a possibilidade que eu tive de conhecimento, né, de viajar algumas vezes, de conhecer outras culturas, isso aí eu acho que é impagável, isso aí não tem dinheiro que cubra. Se a Varig voltasse, eu pegaria todos os meus descendentes pequenos e poria trabalhar na Varig, para eles aprenderem o que é a responsabilidade, a irmandade e a preservar tudo que a Varig passou para nós. Que bom se a Varig voltasse, seria ótimo. Ia ser muito bom. Eu acho que eu não mudaria nada, porque tudo que ela fez por nós foi tudo perfeito e eu não tenho reclamações nenhuma a fazer da Varig. Eu com certeza tentaria voltar a fazer parte
do grupo da Varig como colaborador. E se hoje pudesse deixar alguma coisa dita, como para minha neta Isabelle, eu diria com toda a força do meu coração: seja uma variguiana, vá trabalhar na Varig. Varig sempre foi tudo. A mensagem que eu deixaria é que as empresas que existem hoje procurassem se informar como funcionava a Varig, não para copiar, mas pegar uns bons exemplos que a Varig deixou no estado, e não só no estado, no Brasil inteiro. Sou neta de variguianos. Meu avô trabalhou anos, se aposentou dentro da Varig, na seção da estofaria. Fui convidado pela Varig para assumir a gerência de comunicação da empresa. Entre a agência e a Varig, eu fiquei lá por 18 felizes anos. Trabalhei na Varig por 4 anos e me criei na Vila Varig, porque meus pais também trabalharam na Varig. Eu sou ex-funcionário da Varig, onde que eu fui admitido em 1984. Eu trabalhei na Varig durante 18 anos, de 1987 a 2005. Entrei na Varig, eu tinha na época 16 anos. Entrei em 16 de julho de 1973. Entrei na Varig em 1976 e após 31 anos eu saí da Varig. Na verdade, trabalhar na aviação eu trabalho desde 1980, né? Trabalhava como voluntário no Museu da Varig e então essa minha relação profissional com a aviação é bastante longa. E na Aerosul, como diretor da escola, há 27 anos já. Eu trabalhei 11 anos na Varig, ocupando as funções de mecânico, de comissário de voo e também engenheiro de voo ou flight, como era conhecida a função. Tive a alegria de ter sido comissário de bordo da Varig, mais de 30 anos de voo. Nós somos uma família Varig. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul.